Bom, eu queria cumprimentar toda a equipe do MEC aqui também presente, o presidente do INEP, o secretário de Educação Básica, o Moreno, que vocês conhecem, o secretário executivo, enfim, todos os secretários aqui presentes das áreas. E primeiro dizer da importância que eu tenho dado a esse momento do anúncio das informações da educação brasileira. Eu acredito que... Eu estou vendo aqui. Eu acredito que toda política pública ela precisa ser construída a partir de informações, de dados, e isso é que tem nos norteado, né, de forma transparente, mas principalmente de forma construída com os entes federados. Eu estou colocando isso muito claro, e eu faço questão de dizer isso. Tenho procurado participar de todos os anúncios dos censos escolares, seja também da educação básica, da educação superior, enfim, porque o Ministério da Educação, nos últimos 2 anos e praticamente 3 meses, a gente tem dado um olhar muito forte para a educação básica, por entender que, para mim, esse é o grande desafio do Brasil. E basta ver que quase 1/3 da população brasileira não concluiu a educação básica nesse país. Então, todas as políticas que a gente tem procurado implementar aqui no Ministério são baseadas em evidências, são baseadas em dados e construídas coletivamente com os entes federados, porque são eles que estão na ponta. Não é o Ministério que executa a política lá no município, no Estado, da educação básica, são os municípios e os estados. E nenhuma política pública ela tem consistência, ela tem eficácia se não tiver o envolvimento e a liderança dos atores federativos nesse país. Isso é o que nós acreditamos. Então, quando a gente constrói programas importantes sob a liderança do presidente Lula nesse seu 3º mandato, como o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, é porque nós sabemos que nós precisamos garantir que as crianças brasileiras possam se alfabetizar ao final do 2º ano do ensino fundamental. E o que foi que nós fizemos? O INEP construiu uma metodologia, fizemos uma pesquisa nacional para definir um padrão de alfabetização, porque todos os estados, isso é lei, todos os estados brasileiros, ou quase todos, têm a sua política de avaliação, até porque são leis estaduais, aliás, definidas através de uma lei federal, para distribuir o ICMS, né? Então, para garantir as políticas de incentivo que eles têm nos municípios e nos estados. Então, o que nós fizemos no Programa Nacional Criança Alfabetizada foi construir uma política pactuada com os governadores, com metas, com informações e com avaliações, inclusive cientificamente avaliadas pelo INEP. Então, por exemplo, quando ocorre divergência de dados, como ocorreu recentemente em relação aos dados da alfabetização e os dados do SAEB, para dar transparência a tudo isso, porque o nosso objetivo é garantir a melhoria lá na ponta do menino, da menina que está na sala de aula. Nós criamos, inclusive, aqui uma portaria ontem, um grupo de notórios, com especialistas na área, dentro do INEP e fora do MEC, para tirar qualquer dúvida ou de inimigo e garantir as orientações para o Ministério da Educação em relação a esse tema. Porque eu acho que considero, repito, fundamental para dar transparência para qualquer ação e qualquer política do Ministério da Educação. Quando a gente cria o programa de escola tempo integral, uma lei federal, com meta de 1 milhão de novas matérias, é baseado no resultado do censo, Moreno. Quando a gente cria um programa como o Pé de Meia, é baseado no censo escolar, é baseado nos dados que a gente tem, por saber que uma grande maioria de alunos abandona a escola todo ano do ensino médio brasileiro. Quando a gente muda as diretrizes curriculares nacionais da licenciatura, quando a gente está fazendo agora um novo marco relatório para o ensino à distância, quando a gente, pela primeira vez na história, muda os fatores de ponderação do Fundeb, para garantir que a gente amplie as matrículas de EJA, para garantir que a gente diminua o analfabetismo no Brasil, quando a gente fortalece a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva inclusiva, porque os dados do censo mostram, inclusive foi uma solicitação nossa do Ministério, para fazer os recortes de desigualdades dentro do censo escolar, para a gente saber a diferença entre negros e brancos, e pobres e ricos, dentro do censo escolar, para que a gente possa criar as estratégias para superar essas desigualdades educacionais no Brasil. Quando a gente cria política de equidade,
das relações étnico-raciais e educação quilombola é exatamente para a gente não deixar nenhum para trás nesse país em relação à educação básica. Nunca o Ministério da Educação, eu posso garantir isso, olhou com um olhar tão forte para a educação básica nesse país. O Ministério sempre olhava muito mais pela questão da educação superior, das nossas universidades e institutos federais. Nós temos que ter um olhar especial, mas para isso precisa ser construído com os entes federados. Eu quero dizer aqui, retratar a importância da imprensa, não só aqui presente, mas para informar a população brasileira os avanços, os retrocessos, os desafios, as dificuldades, elas são muito importantes. Mas precisamos ter também muita responsabilidade naquilo que a gente fala. Até porque, vocês, o que eu falo como um homem público, um ministro, que foi governador do Estado, dos desafios que a gente tem para lutando para aumentar o orçamento desse ministério. Vocês terem uma ideia, não foi pouca coisa, nesses 2 anos nós aumentamos em 42% o orçamento do Ministério da Educação do Brasil. Foram mais de 62 bilhões de reais que nós aumentamos de 2022 para 2025, agora o orçamento desse ano. Nós temos um orçamento de 226 bilhões de reais, contra o orçamento de 159 bilhões de reais em 2022. Então, essa luta permanente no Congresso Nacional, mostrando a responsabilidade do presidente Lula em relação à educação. Então, o meu papel aqui como ministro é garantir transparência em tudo que o Ministério faz, pactuação no regime de colaboração com os entes federados, com os municípios e com os estados, para que cada política, cada ação possa ter o seu resultado efetivo na construção dessas políticas aqui no nosso país. Então, fazendo essa introdução, para dizer da importância que a gente dá a esse censo escolar, da importância que a gente dá aos dados em relação à educação brasileira. Nós, inclusive, agora estamos aguardando a consolidação dos novos dados de 2024 em relação às matrículas, para apresentar os resultados de algumas políticas públicas, principalmente a mais nova, que foi o Pé de Meia. O censo escolar já dá sinalizações da importância do programa. É um programa, inclusive, que a gente cruza 3 dados importantes: o censo escolar, o CAD único e o gestão presente. São as informações que todo mês as redes escolares passam. Esse talvez seja o maior desafio que a gente tem hoje no Ministério. Eu quero deixar esse legado para a educação brasileira, que a gente possa ter um sistema integrado com as informações do município, do Estado, em relação às matrículas dos nossos alunos, em relação à frequência, em relação à aprovação, em relação aos desafios da educação brasileira. Porque o censo escolar é um censo que é ainda do ano anterior. Nós vamos ter, com a gestão presente hoje, a gente tem pela primeira vez os alunos do ensino médio brasileiro, nós temos informações mais precisas, mais, vamos dizer assim, em tempo real. Não vou dizer que em tempo real porque não é automático, mas mais preciso, nós não precisamos esperar. Então essa é uma grande preocupação pela lisura e pela transparência do programa Pé de Meia. E queremos agora, com gestão presente, levar isso para todas as séries da educação básica brasileira. Está sendo pactuado com os estados e municípios porque tem autonomia federativa e é preciso que eles possam pactuar essa ação nossa no Ministério da Educação. Então são esforços que a gente tem feito ao longo desses 2 anos para garantir transparência, para garantir a participação, o diálogo. Vocês sabem que era um ministério que não tinha mais diálogo, eu era governador, nunca fui recebido nesse ministério. Então estou dizendo toda essa colocação do esforço que essa equipe do MEC, do FNDE, do INEP, da IBSE, de todos que fazem o Ministério, tem feito para que a gente possa avançar com a educação. O grande legado que a gente quer deixar é a melhoria dos caminhos. A política educacional não pode ser uma política de governo apenas, tem que ser uma política de Estado, para que, independente do próximo ministro que venha, do próximo presidente que venha, a gente possa dar continuidade a essas ações aqui no nosso país. E eu quero aqui, hoje vai ser um momento, talvez um momento importante, simbólico, porque hoje nós temos o Moreno que vai apresentar o censo escolar. É um técnico de carreira, um técnico que merece de nós todo o nosso reconhecimento, Moreno, pela sua dedicação. Ele está pensando em se aposentar esse ano. Eu já estou pedindo a ele para não se aposentar, mas tem que se aposentar. Mas se essa for a sua decisão, Moreno, eu quero dizer que você é um técnico de mão cheia, um apaixonado pela educação. Hoje será o seu, eu espero que não seja, mas será a última apresentação do Censo Escolar 2024. Eu quero chamá-lo aqui
aqui ao meu lado, mas quero agradecer a você, em nome de toda a equipe do INEP, pela dedicação, pelo trabalho, pelo esforço que tem tido ao longo desses anos em relação à educação. Você é um sonhador, um idealista, que acredita na educação, que acredita e acredita que a única forma de a gente construir uma política pública na educação é com informação, com dados, né, com metas, com objetivos. Portanto, eu quero aqui, antes de abrir para você, espero que uma pequena homenagem a você por esses seus anos. Quantos anos 40 anos de estatística, de dados e de grande contribuição a esse país. Então, pode abrir aí para... E eu espero que esse instrumento aí possa ser utilizado para você voltar, né, depois de aposentado, voltar para o INEP, ou voltar para trabalhar com a gente. Então, aí Está bem guardado, né? Mas é gravada, viu? É gravada com o seu nome aqui para você voltar aqui voltar para o MEC. Tá bom? Então, com a palavra, nosso querido Moreno, que vai fazer a apresentação. Aqui vai ser uma coisa, ele vai fazer a apresentação. Vocês sabem da luta que nós fizemos para os dados estarem embargados. Pela primeira vez, o censo escolar, os dados foram embargados, para que você da imprensa pudessem ter já os dados para analisar. Então, esse também foi um esforço que nós fizemos para dar cada vez mais transparência às informações. Então, já estão saindo as manchetes. E aí eu vou, num modelo aqui, quando eu achar que é importante fazer um comentário, eu peço aqui uma pausa aqui do Moreno. Moreno, boa sorte aí, parabéns. Obrigado, ministro. Vamos lá. Bom dia a todos. Queria agradecer a presença dos jornalistas e aqueles que nos acompanham no canal do MEC. Eu vou compartilhar alguns recortes aqui do censo escolar, não são todos, né? Mas nesse momento os microdados, as sinopses, os painéis, eles estão já disponíveis no site. Vocês vão poder se juntar ao INEP, né, aos técnicos do INEP, para ampliar a análise desses resultados, né, para a gente compreender melhor, de forma mais qualificada, né, os eventos, os fenômenos que acontecem aí ao longo desses tempos na educação básica brasileira. Mas, ministro, eu gostaria de iniciar essa apresentação fazendo um destaque de um evento histórico muito importante para a produção de estatística, que foi em 1931, no âmbito de uma diretoria chamada Diretoria de Informações, Estatística e Divulgação do então Ministério da Educação e Saúde. Foi criado em 1930, né? E nesse ano, né, foi firmado um convênio interfederativo entre a União e as unidades políticas através de um decreto. Esse decreto, eu entendo que ele marca o início dos censos educacionais, né? Porque ele buscou, através dessa figura aqui, Mário Augusto Teixeira de Freitas, ele fez esse esforço, né, para unificar as estatísticas nacionais, né, através de um convênio. Esse convênio existe até hoje. Nós realizamos o censo escolar com convênio entre os estados brasileiros, né, consolidando, ministro, essa cooperação federativa que o senhor menciona agora, né? Então, esse censo, ele ajuda, né, no entendimento desses fenômenos e contribui para os gestores que se sucedem aqui no Ministério da Educação se apropriarem e entender, né, os desafios que nós temos na educação brasileira, né, para mostrar exatamente isso, Kátia, os nossos atrasos, as nossas desigualdades e as nossas virtudes, né, para enfrentar essas questões que são importantes para garantir o direito que é de todos, né? Outro ponto importante é que em 1997, com a criação do INEP, essa diretoria foi incorporada ao INEP, né? Então, hoje, a Diretoria de Estatísticas Educacionais do INEP herda essa função, né, dessa diretoria de 31. Considerando esse legado histórico, eu acho que essa Diretoria de Estatísticas Educacionais do INEP é uma unidade de Estado, né? Então, eu acho que esse reconhecimento é importante, né? E hoje nós celebramos 94 anos de estatísticas educacionais e o MEC 95 anos de existência, né? Então, a gente nasce junto com o MEC, né? E aqui é importante relembrar essa história, né? E o censo, como vocês sabem, eu vou destacar alguns pontos. Vocês já conhecem a pesquisa, ela é realizada anualmente. Nós temos uma data de referência, é a última quarta-feira do mês de maio. Nós temos atores envolvidos nesse esforço nacional, os gestores estaduais, municipais, eles têm a responsabilidade de acompanhar todo esse processo. E no âmbito de cada escola, os seus diretores
tem a responsabilidade de prestar as informações levando em conta os registros administrativos da própria escola. Então, a pesquisa se realiza através dessa ampla cooperação entre os diferentes entes da federação, né? É importante lembrar que nós temos dados das escolas, dos professores, dos gestores, das turmas e dos alunos. Eu vou mostrar um conjunto de informações desses diferentes atores aqui. E, obviamente, esses resultados têm consequência. A gente não faz esse levantamento para apenas fazer um estudo sobre o desenvolvimento da educação brasileira. Eles subsidiam a ação do Ministério da Educação, quer seja na distribuição de recursos, como o Fundeb, por exemplo, mas também na ação da ação discricionária do MEC, como o PAR. Estou dando alguns exemplos aqui, sem falar nas ações do FNDED, livro didático, alimentação escolar. Tudo isso é ancorado com informações precisas que envolve a articulação entre os entes federados. Eu costumo dizer que o censo é um patrimônio da escola brasileira porque é realizada por ela, né? Então, é importante destacar isso, né? Outra coisa é que a gente produz uma cesta de indicadores a partir dessas informações. Acho que o principal deles, o mais conhecido, é o IDEB, né? Mas também a gente contextualiza os resultados das avaliações, né? Então, essa avaliação de desempenho da alfabetização aconteceu em que contexto, em que localidade, né? Então, um país com as dimensões do Brasil, eu acho que isso é extremamente importante para a gente construir políticas para garantir o direito a todos, né? Outro ponto importante é que... Acelerou? Que é os dados... eu acho que eu estou... Tá voltando, acho que eu não sei como é que volta. Alguém poderia me ajudar aí? Aí. Tá ótimo. Eu preciso ser rápido, né? Nós estamos atrasados aqui, eu sei que vocês conhecem. Eu não vou me alongar, né? Mas essa apresentação vai estar disponível. E se depois da apresentação vocês quiserem tirar uma dúvida específica, nós podemos conversar. Eu e o William estamos aqui para isso, tá? Eu acho que é importante a gente destacar uma coisa que eu acho relevante, que é o PNE. Nós temos uma política de Estado, né, que garante, né, desafios para o país. Eu sintetizei ele em 9 metas, Manuel, sobre acesso, trajetória e aprendizado. Então, talvez seja essa dimensão mais estratégica para o desenvolvimento da educação brasileira prevista no próprio plano. E, para isso, eu vou analisar alguns dados aqui. Primeiro, da educação básica, né? Olha que curioso. A educação básica brasileira, ela está numa quantidade de alunos ali de 47,3 para 47,08 milhões de alunos, né? Um país de estudantes, 47 milhões de estudantes, né? Teve uma pequena variação aqui nesse período, né? Mas isso pode não ter nenhum problema, né? Desde que a gente esteja, essa queda de cerca de 216 mil alunos, esteja no tamanho dos limites das coortes nas diferentes etapas. Eu acho que isso é importante. Pode haver queda de matrícula? Pode, dado a dinâmica demográfica brasileira, e a gente pode monitorar isso através das taxas de atendimento escolar fornecidas pelo IBGE. Aqui, outro ponto que eu acho muito importante, e o ministro mencionou isso, a importância da cooperação federativa, é que quase a metade desses estudantes, eles são atendidos pelos municípios. São 5.570 redes de ensino, né? Então, acho que a cooperação entre o Ministério da Educação, os governos estaduais e os governos municipais é essencial para dar conta do desafio do atendimento dessa população, né? Sobretudo porque são os municípios o elo mais fraco dessa corrente, né? Então, o apoio a eles, quer seja no Estado e na União, é essencial para garantir, né, as condições necessárias para o desenvolvimento da educação no território. Aqui, só para vocês terem ideia, o desafio dos municípios, eu organizei os 5.570 municípios pelo tamanho, considerando o número de escolas. O que eu observo ali? 31% dos municípios têm até 5 escolas. Ou seja, do ponto de vista da gestão de uma rede com até 5 escolas, você consegue fazer uma reunião numa mesa redonda com os diretores, né? Isso facilita o desafio, né, de uma rede para a gestão da sua rede, né? E se você considerar até 10 escolas, que você consegue fazer uma reunião na mesa oval, você tem mais de 50% dos municípios nessa condição, né? Então, isso calibra a política considerando a articulação que se tem que fazer com o perfil do município. Por outro lado, nós temos 2,1% dos municípios com mais de 100 escolas, né? Então, aí já são redes mais complexas, né, que exigem, né, uma articulação muito mais forte, né? Outro ponto... Você podia voltar aí para mim, por favor? Dado as... Aí tá bom.
um país com as dimensões e com a diversidade cultural, Kátia, do Brasil. Nós temos, olha, 298 mil estudantes em escolas com educação indígena, 279 mil em comunidades quilombolas e mais de 398 mil estudantes em áreas de assentamento da reforma agrária. Ou seja, nós temos comunidades que precisam de atenção específica, né, tendo em vista as suas características, né, no território, né? E é bom a gente garantir que essas comunidades tenham as mesmas condições educacionais, do ponto de vista de infraestrutura, como o próprio ministro mencionou há pouco, né, e a existência de uma secretaria específica para o atendimento dessas populações mostra a importância que elas têm no âmbito da política nacional. De todo modo, é esse o universo que nós temos, e obviamente que isso varia de acordo com o Estado da Federação. Aqui outro ponto que eu já mencionei, que é a distribuição entre essas matrículas de educação básica entre os estados brasileiros. Olha que curioso, né? Você pega um estado como o Maranhão, quase 70% da rede é de responsabilidade dos municípios, né? Não há uma uniformidade nessa distribuição. Por outro lado, a gente tem, além dos territórios ali, Minas Gerais com apenas 42% da rede sob responsabilidade dos municípios. Isso está sob discricionalidade do próprio Estado, né, que, em articulação com os seus municípios, vai fazer essa divisão entre essa responsabilidade do atendimento educacional na educação básica. E aqui chegamos à creche, olha que curioso, né? A gente tem ali, na época da pandemia, uma queda muito grande, né, no atendimento de creche, e a gente volta agora a um processo de crescimento da creche, que é como se a gente gostaria que acontecesse, como está previsto no próprio Plano Nacional de Educação, né? Eu estou aqui na frente, você pode ficar aqui. O que eu poderia destacar aqui na creche, né? Nós estamos num processo de crescimento, isso é bom, a taxa de atendimento é 38%. Um ponto que eu acho que merece destaque aqui em relação à creche é a quantidade de alunos na rede privada. Nós temos 33%, ou seja, 1 em cada 3 alunos de creche frequentam uma instituição privada. E desses, a metade, um pouco mais da metade, 52% desses alunos estudam em escola conveniada com o poder público, né? Então, essa é uma característica, e aqui é a maior participação da rede privada em toda a educação básica, em creche. Outro ponto aqui é, ainda na educação infantil, é a pré-escola. A gente tem uma estabilidade ali na matrícula, percebe? A nossa expectativa é que essa matrícula continuasse crescendo, né? E ela fica ali estável, de 3,3 para 3,3 de 2022 para 2023. Essa distribuição aqui eu mostro entre os estados. Alguns estados, a matrícula em pré-escola cai, como Piauí, aqui no Distrito Federal e Rio de Janeiro. Cai de um nível que eu não estava esperando, ali em torno de 3% a 2%, matrícula em pré-escola. A Constituição estabelece que deveria estar universalizado, né? Então acho que esses estados precisarão ter uma atenção especial nas suas escolas de creche. E na outra ponta, ali, estados em que houve uma ampliação bastante expressiva aqui no atendimento da pré-escola. Aí... voltou. Eu vou passar aqui um ponto que eu acho que é importante, ministro. A apresentação ela é muito grande e eu vou ter que escolher algumas informações aqui para a gente curtir um pouco mais esse desafio aqui de comunicação. Eu apresento para vocês aqui as escolas em tempo integral, a matrícula em tempo integral na educação infantil. E aí eu destaco dois tipos de escola, tendo em vista a etapa, que é uma escola municipal, que é a linha verde, uma escola privada conveniada, que é a linha amarela, e uma escola privada não conveniada, que é a marrom, que está ali embaixo, né? Veja que é interessante que a escola privada conveniada, ela tem uma característica de quase universalidade no atendimento em tempo integral, né? A escola municipal, que é a grande rede pública de creche, ela tem 57,9% dos alunos em tempo integral. Esses são resultados de 2023. Em 2024, esse dado da pré-escola, da creche em tempo integral aumenta um pouquinho, chegando próximo a 60%, que é um movimento positivo, né? O atendimento em creche é muito bom que seja em tempo integral, tendo em vista as características da população e das famílias brasileiras.
né? E aqui a pré-escola com movimento abaixo, um patamar abaixo, mas ainda bastante expressivo, considerando a escola privada conveniada com uma proporção bem superior à escola municipal e a privada não conveniada. E aqui essa distribuição entre os estados brasileiros, considerando a creche em tempo integral, se destaca ali São Paulo e Rio Grande do Sul, acima de 80% dos seus estudantes frequentando uma creche em tempo integral, né? E, na outro lado, a pré-escola. Eu não estou apertando aqui, ele está indo, né? Eu passo aí por Aí, tá bom. Não, é porque ele aperta, ele vai indo. Tá aí. É para vocês apreciarem, né? Não existe uma uniformidade, né? Então, os estados têm autonomia para a oferta, né? E alguns optam por uma característica de oferta que leva em conta o tempo integral. Obviamente, o Ministério da Educação, está aqui a Kátia, enfim, conduz essas políticas de ampliação do tempo integral, e a creche e a pré-escola são etapas importantes lá para esse tipo de atendimento. E aqui uma distribuição entre alguns recortes do tempo integral. A gente percebe ali que a zona rural é que tem a menor proporção de creche em tempo integral. Kátia, próxima aqui. E a pré-escola, a gente tem ali a educação especial se destacando, com 33% dos alunos de pré-escola frequentando tempo integral. Aqui um dado eu vou explicar para vocês aqui. Eu vou pegar aqui, por exemplo, brinquedos para a educação infantil. Então, a gente percebe ali que a escola municipal, 69% dos alunos estudam em escola com brinquedos para a educação infantil. Ao mesmo tempo, uma escola privada não conveniada, 96% tem essa característica. Ou seja, existe diferença de condições de oferta entre as escolas brasileiras na educação infantil. Vai lá, Kátia. E aqui, outro ponto que eu acho interessante destacar, que a escola municipal, ela divide o atendimento entre uma escola exclusiva e uma escola que oferece educação infantil, combinando o ensino fundamental anos iniciais. A escola privada conveniada, ela é quase que exclusiva de educação infantil. Ela é uma escola construída para atender a política. Tá certo? Então, talvez uma estratégia não seja para a escola pública não construir exclusivamente uma escola exclusiva de educação infantil, mas combinar o atendimento com a população numa idade próxima à educação infantil, que é exatamente os anos iniciais do ensino fundamental. Obviamente, de onde nós estamos, não é possível a gente conduzir uma política para essa finalidade. Mas o gestor pode verificar a adequação dessa estratégia, né, combinando, obviamente, a criação de novas escolas. E aqui ainda é uma questão importante aqui, que é a diferença entre as escolas, Kátia, dessas comunidades, né, que a gente mencionou. Eu coloco dois aqui, que é a quilombola e a educação indígena, né? Se eu pego aqui jogos educativos, 84% das escolas têm. Mas, quando eu levo em consideração as escolas indígenas e quilombolas, elas têm menos essa característica ou condições de oferta educacional. Aqui a distribuição entre as redes, ou seja, a educação infantil, ela é praticamente toda de responsabilidade dos municípios. Aqui chegamos aos anos iniciais, pode ir. A matrícula, veja que ela mantém uma certa estabilidade. Alguns destaques aqui, eu não vou lê-los, tá? Mas eu destaco algumas coisas ali. Kátia, se você puder voltar aqui. Né? Nós temos aqui a maior etapa da educação básica, os anos iniciais do ensino fundamental, com mais de 100 mil escolas. Nós temos aqui escolas muito pequenas, e destacar aqui a taxa de atendimento de 6 a 14 e de 11 a 14, de 6 a 14, 6 a 10 e 11 a 14. São dados do IBGE. Nós temos um atendimento aqui superior a 99%. É por isso que me dá tranquilidade de que essa matrícula eventualmente pode cair, pequenas variações, desde que essas taxas se mantenham nesse nível. Tá certo? Está praticamente universalizado. Aqui os anos finais, com uma característica bem semelhante. Pode passar, Kátia? Isso nos dá uma tranquilidade aqui de monitorar isso. Pode passar. Vamos chegar um pouco mais rápido. Aqui os anos iniciais, ele é característica predominante aqui dos municípios. Eu pego lá o Rio de Janeiro, Goiás, Bahia, Paraná, né, onde há uma concentração maior de escolas municipais. E aqui os anos finais, há uma divisão entre estados e municípios, mas não é uniforme,
né? Você pega ali um estado como a Bahia, 73% dos anos finais é de responsabilidade dos municípios. Por outro lado, se eu pego, eu sempre cito aqui o caso do Paraná, que os anos finais, praticamente 94% da rede de anos finais do Paraná é de responsabilidade do Estado do Paraná. Foi uma engenharia, foi desenhada no próprio Estado. Eles têm autonomia para isso. No caso do Paraná, os anos finais é de responsabilidade do Estado. Na Bahia, de responsabilidade dos municípios. No Ceará também. O ministro já foi governador, sabe disso. Aqui, alunos em tempo integral. Olha que fenômeno interessante. Anos iniciais e anos finais. Nós estamos com 17%, com um crescimento constante aqui, resultado da articulação e das políticas que estão em curso no Ministério da Educação. Esse é um dado muito parecido com o ano passado, né? O Ceará aqui lidera essa proporção de alunos em tempo integral, seguido do Piauí, Tocantins, que é um movimento muito positivo, né? Considerando no ensino fundamental. Pode seguir? Aqui a distribuição entre alguns recortes das populações, bem semelhante ali, uniforme. Pode seguir, Kátia? Aqui aquela mesma característica de infraestrutura, eu vou pegar aqui só para vocês verem. Se eu pego internet para ensino e aprendizagem, né? A escola melhor equipada é a escola federal, veja. Depois a escola estadual. Né? E logo depois a escola privada, né? Então a gente tem aquela ideia de que a escola privada é melhor em tudo, nem sempre, né? Então nessa etapa aqui a escola estadual ela é muito bem equipada, né? Melhor ainda a escola federal, né? E por fim nós temos a escola municipal, que é aquela escola que atende 50% dos alunos, né? Então é essa escola que precisa ser, né, melhor equipada, políticas para qualificar melhor a infraestrutura e os espaços de aprendizagem dessas escolas. Eu vou passar rápido aqui, reitero aqui a desigualdade entre as regiões brasileiras, né? Pode seguir? Pode. Vou acelerar aqui. Mantém a desigualdade entre as escolas quilombolas e indígenas, quando comparado com o restante das escolas brasileiras. Elas são, em geral, escolas estaduais e municipais, né? Elas não deveriam ter uma condição de infraestrutura inferior às demais, mas elas têm. Então, eu acho que é aí que a informação é importante para a gente agir e garantir condições equivalentes. Aqui, outro ponto que eu acho muito interessante, que é um órgão colegiado, na medida em que a gente espera, né, uma política de gestão democrática. Para que isso aconteça, é preciso ter um órgão colegiado funcionando em cada escola, né? E o órgão com maior frequência é o Conselho Escolar. Mas, ao mesmo tempo, aqui no ensino fundamental, existe pouca participação dos estudantes através dos grêmios, né? Essa situação ela muda um pouco no ensino médio. Aqui chegamos ao ensino médio, com uma variação que eu particularmente não estava esperando, um aumento da matrícula do ensino médio, considerando aquela onda da pandemia, com o aumento das taxas de aprovação, mas houve uma reversão. A matrícula no ensino médio ela aumentou. Aqui a gente investigou, a gente já desconfia o que aconteceu. De todo modo, nós temos um movimento positivo aqui de aumento da matrícula no ensino médio. E essa é uma etapa importante, acho que tem políticas em curso aqui, né, para garantir a diminuição da evasão, né, e do insucesso nessa etapa de ensino. Pode seguir. Eu queria destacar um ponto aqui importante, né? No caso do ensino médio, nós temos 17% do ensino médio, Cátia, funcionando no turno noturno. Né? Essa é uma característica única aqui de toda a educação básica. É bom destacar isso. E é uma etapa predominantemente urbana. 94,5% dos alunos de ensino médio estudam na zona urbana. Pode seguir? E aqui a distribuição entre as redes prevalece o Estado. O Estado é o condutor das políticas de ensino médio no país, né? Diferentemente das etapas anteriores, onde prevalece o município, uma divisão ali não uniforme nos anos finais. E aqui chegamos ao tempo integral no ensino médio. Olha que dado muito, muito rico, né, para o país. 24% do ensino médio público no país, 24% é de tempo integral. Ou seja, 1 em cada 4 estudantes do ensino médio está frequentando uma escola de tempo integral. Isso é uma notícia muito, muito positiva, né? E aqui, Kátia, a distribuição entre os estados brasileiros, né? Prevalece ali Pernambuco, Ceará, Paraíba, Piauí, Sergipe, né? A gente percebe aí a escolha de cada escola que tem autonomia para, enfim, conduzir a sua oferta de ensino médio. Aqui a distribuição entre alguns recortes, pode seguir.
eu vou passar rápido aqui, isso mantém aquele achado, as escolas são diferentes, mas aqui a escola de ensino médio ela é melhor equipada. Se você observar, ela está acima ali de 70%. Pode seguir. Mesma coisa, desigualdade entre as regiões e entre as escolas quilombolas, indígenas, também há essa diferença. Você se mantém em todas as etapas. Pode seguir. Aqui, veja, o Grêmio Estudantil no ensino médio, como ele está mais presente, né? O estudante de ensino médio tem uma participação mais ativa, né? Na gestão e no órgão colegiado. Fernando. Aí chegamos à EJA, né? Aqui é uma preocupação de todos nós. A EJA perde matrícula sistematicamente ao longo dos anos. Não foi diferente em 2024. Há uma tendência ali clara de queda da matrícula, né? É um evento estatístico relevante, quer seja no ensino fundamental e no ensino médio. E aqui, Kátia, tanto no ensino... mantém aquela mesma estrutura da oferta. Quem é responsável pela oferta de EJA ensino fundamental? São os municípios, 75%. EJA de ensino médio, quem é responsável são os estados, né? E a tendência consistente de queda da matrícula na EJA ao longo dos últimos anos, né? E aqui, quem frequenta a EJA, aí a gente começa a emergir os nossos problemas, né? A EJA de ensino fundamental prevalece o quê? A oferta na zona urbana e de população preta e parda, né? Aqui, no ensino médio, também, né? Zona urbana e preto e pardo, né? Então, ou seja, são os estudantes com histórico de retenção, como a gente pode ver no próximo slide. Kátia, que é um achado importante. Quando eu olho aqui, só volta um pouquinho, Kátia, por favor. Isso aqui é a distribuição etária dos estudantes nos anos iniciais de EJA. Então, a gente percebe que ali tem população de todas as idades, né? Então, os anos iniciais de EJA atendem a população adulta. O que acontece nos EJA anos finais? Vai, Kátia, por favor. Né? Há uma concentração aqui, ó. Há uma concentração de estudantes muito jovens na EJA de anos finais. E, por fim, do ensino médio, a mesma coisa. Eu tenho um box plot aqui, por favor, Kátia, passa aqui para mim, por favor. Então, aqui é o primeiro quartil aqui, são estudantes com 17 anos, frequentando a EJA. Né? Embora a norma permita isso, mas isso revela um fracasso do ensino regular, né? Tem um viés aqui, né? E a gente percebe quem é que está... Tá bom, eu vou falar mais perto do microfone. Pode passar aqui para o próximo, Kátia, eu vou mostrar aqui. Essa movimentação que a gente observa, isso aqui são as taxas de promoção, repetência, e uma nova taxa que a gente consegue calcular aqui no INEP, que é essa, mais duas, Kátia, por favor, que é essa partezinha aqui verde, que a gente está chamando de migração para a EJA. Então, a EJA está imbricada com o ensino regular. Estudante com histórico de retenção no ensino regular está indo para a EJA, né? Ou seja, é um estudante vulnerável, com a trajetória vulnerável, está indo para uma etapa que também é vulnerável, né? Então, eu acho que essa é uma questão que precisa ser enfrentada pelas redes de ensino. Então, e as estatísticas revelam essas questões importantes, né? Para que a gente possa agir, fortalecer a EJA, né? E garantir que o estudante, nessa idade de 15, 16 e 17 anos, eu acho que todos aqui vão concordar comigo, que eles frequentam escola regular, diurna e de preferência em tempo integral, né? E não ser atendido na educação de jovens e adultos, que é para atendimento da população adulta. Aqui a educação especial, veja, passa mais duas aí, Kátia, só para consolidar aquilo que o ministro já mencionou, que a educação especial ela é inclusiva no país, então isso é muito positivo do ponto de vista do atendimento, né, do estudante com essas características. Aqui, entre os estados, né, quer seja educação infantil, fundamental e média, destaca aqui o Paraná, com uma grande parte dos estudantes especiais, né, sendo atendido em escolas exclusivas, não incluídos, né? Acho que são esses estados aqui. Já no ensino médio, quem é atendido de forma inclusiva. Aqui um evento estatístico muito relevante. Isso aqui mostra o tipo de deficiência e transtorno do estudante de educação especial. Olha a característica aqui, mais uma, Kátia, por favor, que é o estudante com transtorno do espectro autista. A escola passou a identificar mais essa característica. Ela salta de 636 mil em 2023 para mais de 900 mil estudantes identificados pelas escolas brasileiras como estudantes com transtorno do espectro autista, né?
E aqui a educação profissional, que é um movimento muito positivo, o aumento da educação profissional. Pode passar mais duas, Kátia, por favor. Né? Então aqui ela salta ali de 2,4 para 2,5. O que prevalece aqui é o subsequente ao médio, educação profissional subsequente. Depois a gente tem integrado, concomitante, o FIC, FIC-EJA. Pode passar aí, Kátia. O que a gente fez aqui? Eu estou chamando esse gráfico de matrícula no ensino médio em programas vocacionais. Eu estou pegando só a matrícula de ensino médio, concomitante, integrado ou normal magistério. Tem 17% dos estudantes de ensino médio nessa condição. E ela está crescendo, olha. Isso é um movimento muito positivo, né? E quem se destaca é o Piauí. Muito à frente dos demais estados brasileiros, com 52% do ensino médio em programas vocacionais. Né? Acho que mereceria uma reportagem aqui no Piauí em relação a isso. E aqui a distribuição entre os eixos, né, tecnológicos aqui, entre esses estudantes. Prevalece aqui na rede pública gestão e negócio e na rede privada ambiente e saúde, né, com técnica e informática ali se destacando. Né? Claro que isso aí se deve às opções de mercado e de empregabilidade. Pode seguir? Aqui os diretores, pode passar, Kátia, aqui, que eu vou ser rápido aqui, que é o processo de ingresso na condição de diretor de escola. Olha que interessante, aqui é o dado de 23 e aqui o dado de 24. O que está mudando aqui na estatística? Que é o processo seletivo qualificado e escolha do diretor por nomeação. É o processo seletivo qualificado. A gente salta de 13% nas redes municipais e salta para 27%. Ou seja, a política prevista no VAA está mudando os critérios de acesso ao cargo de diretor nas escolas brasileiras, que é um movimento muito positivo, influenciado pela própria lei do Fundeb, que prevê esse tipo de ingresso, considerando um processo seletivo qualificado para ingressar na condição de diretor. E, obviamente, né, uma liderança numa escola, ela é essencial, né, para conduzir, né, as políticas de inclusão e de melhoria da educação brasileira. Outro aspecto importante aqui, eu acho que todos aqui conhecem esse indicador, que a gente consegue classificar cada professor ministrando uma disciplina, se ele está adequado, se a sua formação está adequada à formação. Desculpa, se a sua formação está adequada à disciplina que ele leciona. Né? Então, o grupo 1 aqui é quando o professor é licenciado na disciplina, que é o ideal. Né? Eu vou mostrar essa distribuição entre os professores, por favor, Kátia, entre os anos iniciais, anos finais e ensino médio. O que mostra esse gráfico? Que a gente tem espaço para a formação dos nossos professores. O professor que está em sala de aula hoje no Brasil, dependendo da disciplina, ele precisa de uma formação. Esse é o professor que está hoje em sala de aula. Mas a gente tem que pensar também na formação do professor do futuro, aquele que está na educação superior hoje, né, Marta? Então, assim, é um conjunto de ações para dar conta dos desafios de qualificação do professor que está hoje em sala de aula e aquele que vai estar em sala de aula no futuro. Mas esse que vai estar em sala de aula no futuro é aquele que está na educação superior hoje. Né? E aí, políticas que estão sendo desenhadas aqui, certamente o ministro vai comentar aqui, né, que dá conta, né, de enfrentamento desses desafios. Aqui tem uma característica das redes, a rede estadual, sobre o tipo de situação funcional do professor. E a gente tem várias situações aqui, concursado, contrato CLT, temporário e contrato terceirizado. Dependendo do estado, há uma grande maioria aqui de professor temporário. Eu não vou citar aqui, vocês vão poder apreciar isso, não há uniformidade. Né, o Estado define as estratégias de contratação do seu corpo técnico, né, prevalecendo, em alguns casos, o professor concursado, em outros, né, o professor temporário. Eu tive a curiosidade, né, até provocado pelo Armando, de olhar a carga horária desses professores, elas são muito equivalentes, tá certo? E aqui no ensino, aqui na rede estadual, na rede, pode passar, Kátia? Na rede municipal, embora aumente aqui a proporção de professores concursados, ainda há uma proporção bastante expressiva de professores temporários nos diferentes estados brasileiros. E aí chegamos a um ponto que eu acho que é importante, que é aquilo que está previsto na Constituição
de uma educação básica obrigatória de 4 a 17 anos. Olha que curioso, a Constituição fala obrigação de 4 a 17 anos. Eu não tenho dúvida de que o legislador imaginou de uma lógica de ingresso aos 4 e saída aos 17 para que você possa ter uma educação básica obrigatória. É o que a gente chama de trajetória regular. Então, de um lado, a gente tem praticamente universalizado o acesso à escola, com 99,5%, como a gente viu aqui, dependendo da etapa. Mas será que nós temos uma trajetória regular? Aquele indicador ele não é suficiente para verificar isso. E eu proponho a gente analisar aqui, quanto tempo eu tenho? Não. Tudo... Então, vamos lá, Kátia, aqui, olha que curioso. Eu queria que você... sincronizasse aqui com o meu comando, Kátia, por favor. Se eu olhar aqui... Não, aí está ótimo. Mais uma, Kátia. Olha só, eu vou pegar a frequência escola até 3 anos de idade. No Brasil, esse é o último dado disponível, tá? Nós temos, eu já mostrei isso, 38% das crianças com até 3 anos de idade estão frequentando a escola. Mas isso é uniforme entre diferentes estratos da população e do território? A gente está vendo ali que não. Né? Se eu pego aqui os 20% de maior renda... A taxa de atendimento até 3 anos de idade, olha, é 51,9%. Você se lembra qual é a meta do PNE? 50%. Tá? Quem falou? Então, para os 20% de maior renda, a meta do PNE foi atingida. E para os 20% de menor renda? Não, 29%. Então, acesso à escola tem a ver com renda. Tem a ver com território? Tem. Na região sudeste é 45,5%. Na região norte é 20,9%. Então, acesso à escola tem a ver com renda e tem a ver com território. Tá certo? Tem a ver com cor ou raça? Kátia, a população branca é 41%. Preta, parda, indígena, 36%. Então, tem a ver com renda, tem a ver com território, tem a ver com cor ou raça. Tá certo? Eu acho que eu não coloquei aqui sexo masculino e feminino, mas provavelmente a gente vai ter, sobretudo lá nas etapas anteriores. Então aqui, e na pré-escola? Opa, aumentou bastante. Então o acesso à pré-escola, ele passa para 92% e as diferenças, elas diminuem entre esses estratos. Eu não vou ler aqui, vocês podem apreciar. Agora tem uma lógica aqui, que é a história da lógica da trajetória regular. Olha, se está todo mundo na escola, 92,9%, eles têm uma trajetória regular. Qual é a lógica de análise que eu proponho aqui? A gente avaliar aqueles estudantes que chegam, o que deveriam chegar no 5º ano, aos 10 anos de idade. Mas eles poderiam, em tese, completar 11 durante o ano. Então eu vou olhar o seguinte, qual é a proporção da população com 12 anos que já tem os anos iniciais concluídos? Vamos olhar isso, Kátia? Olha, 92,2%, então já seja, a trajetória nos anos iniciais é regular. Ela tem pouca diferença entre os estados. Olha, então isso é um avanço. O Brasil conquistou isso, né? Mesma lógica, eu deveria chegar aos 14 anos no 9º ano, poderia completar 15 durante o ano, mas aos 16 eu deveria ter o ensino fundamental concluído. Vamos olhar isso? Caiu 10 pontos percentuais. Então, os anos finais, nós temos uma trajetória não regular. E a desigualdade aumenta, olha. Entre os de maior renda, 93%, de menor renda, 70%, entre os brancos, 88%, e os pretos, pardos e indígenas, 79%. E na região norte, 71%. Então, a desigualdade, ela se manifesta aqui nos anos finais. Vamos olhar no ensino médio, que é a grande preocupação que nós temos agora, das políticas bem focadas nisso. O ensino médio, então, eu vou olhar as pessoas com 19 anos e que deveriam ter um ensino médio completo. Mas eu estou inventando isso? Não, está na letra da Constituição. Aquela lógica de 4 a 17 anos é a lógica da trajetória regular. Então, só acessar a escola não dá conta disso. Então, quando eu olho as pessoas com 19 anos e que têm o ensino médio concluído, eu chego à conclusão que só 70% delas fizeram isso. Mas é uniforme entre os estados? Não. Entre os de 20% de menor renda, é só 50%. Só 50% tem o ensino médio concluído aos 19 anos. Na região norte, é 58%. Entre a população preta e parda indígena, 66%. Entre os brancos, 77%. De novo, né? Então, acesso e trajetória tem a ver com
cor ou raça, com renda, com território. Tá certo? Então aí justifica políticas específicas para essas populações, né? Porque a Constituição está dizendo que o direito é de todos, né? Pode seguir? E aí tem uma questão que tem a ver diretamente com isso, que são as taxas de rendimento coletadas pelo censo. E aqui mostra aquele pico, né, que bate no teto no tempo da pandemia, depois a gente retorna isso, tá vendo? Aos patamares pré-pandemia. Mas o que acontece em 23? Ele volta a subir. Um movimento que eu particularmente não estava esperando. O dado de 24, a gente está coletando agora. Lá, o mês que vem a gente vai divulgar essas taxas para 24. Tá certo? E a gente vai poder acompanhar essa, por isso que é bom a estatística, né? A gente acompanhar os fenômenos de forma temporal, né? Então esse é um dado importante, que essa movimentação ela tem impacto na matrícula. Se eu movimento aqui, mais alunos alcançam as etapas anteriores, eu vou mudar a estrutura da matrícula, que foi exatamente o que aconteceu no ensino médio. Pode seguir? Pode seguir, Kátia? Já estou chegando ao final aqui. Esse movimento aqui, pré-pandemia, a gente, a taxa de retenção aqui no ensino médio de 21% de insucesso, né? A pandemia muda essa estrutura, Kátia, pode passar mais duas, e aí ela volta aqui a melhorar em 2023, que é o último dado que nós temos. Tá certo? Pode seguir. E isso aqui, olha, só para vocês terem ideia como é que esse fenômeno ele impacta na matrícula. Isso aqui é a matrícula do ensino médio por série aqui entre 22 e 23. Olha aqui, a matrícula do ensino médio. Na primeira série ela ficou bem estável, até teve uma pequena queda. Aqui teve um pequeno aumento e o grande aumento foi aqui, ó. A matrícula na terceira série do ensino médio. Por que isso? Mais alunos passaram de ano e não saíram da escola. Um movimento muito positivo. Então, o fluxo escolar garante essa movimentação. Tá certo? Pode seguir? Chegando ao fim. Aqui um dado importante, que mede um pouco o impacto da pandemia, de forma enviesada, é um movimento positivo. É distorção idade série no 6º ano. Né? Olha só, pré-pandemia. No caso de Sergipe, vou pegar Sergipe como exemplo, 42% dos estudantes de 6º ano em Sergipe, pré-pandemia, tinha distorção de idade séria. É muito, né? Isso vem, pode passar aqui, Kátia, até 2024, Sergipe passa para 25, tá certo? Que é um movimento, devia ser zero, né? Eu não encontro lógica para uma criança de 10, 11 anos deveria estar na série adequada. E isso só acontece se aquilo que a gente mostrou agora acontecer. Tem que ter a trajetória regular. Aqui também para os diferentes estados, aqui, Kátia. Então, o que é maior? Na população indígena, da educação especial, na quilombola, na rural, né? Nos pretos e pardos e nos meninos. Mais do que as meninas. Né? Então, aí são fenômenos interessantes para a gente estudar e atenção para essas populações na escola brasileira. E por fim, chegamos aqui, o último slide, estou terminando. Pode passar todos, Kátia. Que é a proporção da matrícula na rede pública em tempo integral, que é um movimento muito positivo. Hoje a gente tem aqui, no total das matrículas, quase 23% dos estudantes da educação básica em tempo integral na rede pública. Chama aqui a atenção para o ensino médio, 24%, eu já mencionei isso. A creche é recordista aqui, com quase 60% dos estudantes em tempo integral. Né? Em todas as etapas a gente vê um movimento consistente aqui de ampliação dos alunos em tempo integral. Eu agradeço a atenção, desculpa aí a demora e fico à disposição para responder eventuais perguntas. Vamos botar uma cadeira para o Moreno aqui. Bota... Obrigado. Poltrona aqui para o Moreno. Nós tiramos a poltrona por causa do telão, para não atrapalhar, mas volta a poltrona aqui do Moreno. Bom, eu queria só fazer alguns comentários. Primeiro dizer que o censo ainda mostra o tamanho do desafio do Brasil, o tamanho do desafio da educação básica e, claro, com destaque para os avanços em relação ao tempo integral, né? E é um esforço que a gente tem feito também, que eu acho que o papel do MEC é o papel de induzir, né? De indutor, de coordenador, né? De construir junto com os entes federados, né? As metas e os avanços da educação básica. Eu acho que a gente mostra
a tendência forte em relação à ampliação da matrícula de tempo integral, principalmente no ensino médio, que praticamente atingiu já a meta do PNE. Aliás, a meta do PNE é que até 2024. Nós temos um novo PNE com metas mais ousadas que foram apresentadas para o Congresso para os próximos 10 anos. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que eu queria destacar, a questão do tempo integral. Nós chegamos aí a praticamente 23%, quando a meta é 25%, e isso conecta, como eu sempre disse, toda a política pública que o MEC tem construído é de acordo com o censo, é de acordo com os indicadores, é de acordo com a estratégia que nós queremos alcançar as nossas metas, e esse é um dos compromissos do presidente Lula, de poder ampliar a matrícula de tempo integral em estados e municípios. Claro que também tem todo o esforço dos governadores, todo o esforço dos prefeitos, a liderança de um prefeito e do governador é fundamental nesse processo. Então, acho que o primeiro ponto, o desafio da creche, né? Nós ainda estamos aí com 38% apenas de cobertura. Por isso também a estratégia do Ministério, quando foi pela primeira vez incluído no PAC, nós priorizamos creches, né? E escola de tempo integral, vinculada às duas estratégias de alcançar e superar as metas. É claro que nós estamos apenas com 2 anos e também a retomada das creches que estavam inacabadas e paralisadas. Lembrando também que o Congresso Nacional aprovou uma lei importante, que era corrigir os valores, atualizar os valores das obras a valores atuais, que era impossível para um prefeito, né, que pegou uma obra inacabada na sua cidade de duas gestões anteriores. Então, para que ele pudesse garantir a conclusão da obra, o Congresso Nacional aprovou um projeto de lei encaminhado pelo presidente que dá o direito dele corrigir a sua obra para valores atuais para concluir a obra. É o estímulo que o Estado está dando para que o município conclua as suas obras. Eu queria destacar aqui também, então, o desafio da creche é um desafio importante. Nós estamos com 38,7%, nós precisamos a nossa meta. O ideal era 100%, né? E aí eu parabenizo os estados que têm tomado iniciativas, como estados que estão com 80% também na sua cobertura de creche em crianças até 0,3 anos. Então, mas nós queremos garantir que isso aconteça em todos os estados da federação. O desafio também, e aqui é um alerta que nos chamou a atenção, essa diminuição em alguns estados da matrícula da pré-escola. Então, precisaremos ter um trabalho diretamente com os estados e municípios em relação a isso. Um outro ponto que eu queria destacar aqui, Moreno, é em relação à questão do ensino técnico. Nós também temos proporcionado uma política de estímulo, incentivo ao aumento da matrícula de tempo integral. O ideal é tempo integral, ensino técnico, né? Esse seria o melhor modelo para o ensino médio brasileiro. Mas acho que nós vamos dar um salto maior a partir, talvez, do ano que vem, com o anúncio do presidente da aprovação da lei do Propag, que tem o recurso dos juros, que nós chamamos de juros por educação, que vai estimular, os estados deixarão de pagar uma redução nos juros da dívida da União. Em contrapartida, eles irão investir em parte desse recurso em educação. Foi criado um fundo, está sendo criado um fundo, e esse recurso, nós vamos priorizar esse recurso para que os estados ampliem as suas matrículas de ensino técnico profissionalizante, para que a gente possa aí, a médio e longo prazo, atingir todas as metas, e metas ousadas em relação a isso. Então, acho que, mas mesmo assim, nós tivemos um avanço importante nesse censo escolar em relação ao ensino técnico profissionalizante. Também queria destacar aqui, Moreno, que é um desafio enorme, que é a EJA, né? A curva de decréscimo em relação às matrículas da EJA vem preocupando não só o Ministério, mas a importância de garantirmos que principalmente os adultos, tenham acesso e concluam a educação básica. E nós lançamos em julho do ano passado um pacto nacional,
pela alfabetização de adultos e também no fortalecimento da EJA. Pela primeira vez mudamos o fator de ponderação da EJA, porque era 80% do valor regular do aluno numa escola regular. Nós ampliamos para o mesmo valor, para 100%, para estimular o prefeito, o governador a contratar a matrícula da EJA para os nossos jovens. Há uma preocupação enorme, como o Moreno colocou, que jovens, né, que deveriam estar na sala de aula regular estão indo para a EJA. A EJA geralmente deveria ser as pessoas mais adultas, né? Então, essa é uma preocupação para procurar construir com os estados e municípios, né? Mas esperamos que com esses estímulos que o Ministério está colocando para ampliação das matrículas de EJA, a gente possa mudar, Moreno, esse perfil que vem acontecendo ao longo dos últimos anos em relação a ele. Então, é um desafio enorme em relação a isso. Um ponto positivo do censo é a continuidade do crescimento das matrículas da educação especial. Isso mostra que o Brasil está incluindo cada vez mais crianças e jovens na escola regular. Isso é um ponto importante. Ponto que nos chama a atenção foi o salto do número de alunos com transtorno do espectro autista identificados, mas que estão sendo absorvidos pelas escolas. Esse é um ponto positivo. E que também é uma política, uma estratégia do Ministério, do fortalecimento da Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, que é garantir as salas de recursos nas escolas, que até 2026 nenhuma escola deixe de ter uma sala de recursos. Eu visitei agora, recentemente, uma escola em Alagoas, e estou fazendo questão de visitar as salas de recursos para atendimento a crianças especiais. Então, essa também é uma política de fortalecimento e o censo escolar mostra o avanço que o país tem tido em relação a isso e em relação a essa política. E quero aqui, praticamente, encerrar, falar um pouco, Moreno, que me chamou a atenção, foi do processo seletivo para a escolha e nomeação dos gestores escolares, como o VAR, dentro do novo Fundeb, tem proporcionado esse olhar, que os prefeitos e governadores, a escolha dos seus diretores de escola, dos seus gestores, seja por avaliação técnica, não seja por indicação política. Então, esse é um avanço importante que a gente tem tido, apesar de que a gente precisa avançar ainda mais, principalmente nas municipais, como o próprio censo mostra. Falar um pouco da distorção, não distorção, mas o indicador de adequação para a sua área. E foi com essa preocupação também que nós lançamos o programa Mais Professores, né? Primeiro preocupado com a qualidade dos nossos professores que estão indo para o ensino básico. Então, o pé de meia licenciatura é para atrair jovens com boas notas do Enem que queiram ir para a licenciatura, que já está em funcionamento já a partir desse ano. O Mais Professores, nós vamos colocar professores onde há, tipo uma espécie de mais médico, onde haja demanda para determinada área de física, de matemática, de português, que faltam professores. Então, e o exame nacional docente, que era uma reivindicação, assim, havia uma discussão, acho que mais de uma década, da importância disso. E ontem mesmo eu tive com o presidente do Conselho, nós queremos ampliar a adesão dos municípios dos estados brasileiros, para que essa prova possa servir como uma primeira etapa da seleção de professores para todo o país. Então, eu acho que isso foi um ponto importante para ser destacado também aqui nessa apresentação do censo. E falar um pouco aqui em relação ao ensino médio, né? A gente viu o crescimento da matrícula do ensino médio, né? Isso é um ponto positivo, porque sempre há uma tendência nos últimos anos, depois da pandemia, da diminuição dessa matrícula, né? Lembrando que ano passado nós caímos 204 mil, quase 205 mil. E esse ano nós não caímos e crescemos. Então há uma tendência importante, claro que nós vamos avaliar melhor o efeito, principalmente do pé de meia, com os dados da matrícula agora de maio. Nós vamos fazer um balanço do programa para mostrar os números em relação a esse importante programa do governo federal. Mas eu considero que também foi um dado importante, porque nós deixamos de cair e invertemos a curva em relação ao aumento da matrícula no ensino médio no Brasil. Então, são considerações que eu gostaria de fazer, mostra, repito, os desafios que nós temos para a educação básica.
Lembrando, repetindo o que eu disse no início, para mim o maior desafio do Brasil é a educação básica, né? Mostrando com o dado do IBGE, quanto 60 e quantos milhões de brasileiros não concluíram a educação básica? 66 milhões de brasileiros adultos, né? Mostrar que isso é quase 1/3 da população brasileira. Então, acho que o mínimo que a nação pode garantir para os brasileiros é a conclusão do ensino básico. Tem um efeito enorme do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Estudiosos já mostraram isso, o impacto que tem na economia de um país quando um jovem não se forma, quando não termina a educação básica, quando não tem uma profissionalização. Então, esse é um olhar muito forte que nós estamos procurando dar em relação também à estratégia das políticas educacionais aqui do MEC. Eu quero aqui só, para encerrar, agradecer ao Moreno, agradecer ao Palácio, em nome de todos os técnicos do INEP, agradecer aos estados e municípios pela essa cooperação federativa e dizer que a gente está apostando muito em relação à questão da gestão presente, do programa de gestão presente, que é esse pacto entre municípios e estados, para que a gente possa ter a informação em tempo real da trajetória desse aluno, para dar mais eficiência, mais qualidade, né, na execução das políticas públicas e da avaliação, do acompanhamento dos avanços da educação brasileira. Então, vou passar aqui a palavra para o Palácio, para que ele possa ir. Depois a gente vai abrir aqui para as perguntas. Eu sei que já está cheio de matéria aí nos jornais por conta do embargo das informações do censo. Mas acho que também, repito, foi um avanço importante, inclusive cobrança de vocês, jornalistas, fizeram ao Ministério da Educação. Mas eu passo aqui a palavra agora para o Palácio, para que depois a gente possa abrir para as perguntas. Bom dia a todos e todas. Nunca é tarde para me juntar às homenagens feitas ao Moreno há poucos minutos atrás, e dizer, junto com o ministro, se depender do INEP, eu acho que você não se aposenta tão cedo. Mas as homenagens são mais do que justas, você representa tudo o que há de mais longevo e mais relevante na história das estatísticas educacionais brasileiras. Também nunca é demais dizer que o censo escolar está na origem de talvez a mais exitosa experiência de financiamento da educação pública que conhecemos. Ontem mesmo, nas conversas que antecederam esse evento, o Moreno fazia questão de lembrar o quanto o censo foi decisivo para que o Fundef pudesse vir a existir como condição de existência de um sistema de financiamento público que assegurasse mais igualdade na distribuição, né, dos recursos disponíveis para o financiamento, como o censo se constituiu desde sempre um pressuposto, e o avanço dele, inclusive a sua transformação em um procedimento digitalizado, informatizado em 2007, também é muito importante no desenvolvimento mais recente do Fundeb. Então, esse momento de divulgação das estatísticas do censo escolar certamente consagram, né, essa experiência que tão importante é para as políticas públicas educacionais. Bom, o ministro já destacou os grandes avanços que podemos destacar, né, ao longo dos últimos anos. O avanço do tempo integral é talvez o mais evidente, né, e certamente será objeto de discussão mais aprofundada nas próximas semanas em todo o país. Mas também dizer que a universalização do acesso à educação básica é algo que merece ser sempre destacado, né? O país, há poucas décadas, não conhecia essa experiência de escolarização até os 18 anos de idade, e hoje temos mais de 90%, né, dos jovens e crianças até os 18 anos frequentando a escola básica, e temos taxas de universalização no ensino fundamental, que isso é uma história de êxito que sempre merece ser comemorada. Um país que deveria ter alcançado essa história de escolarização, né, básica há muito tempo, e que muito recentemente a escola se tornou algo presente com todos os problemas que ainda enfrenta na vida de toda a população brasileira, de todos os jovens e de todas as famílias. Bom, não cabe me estender, quero agradecer realmente a presença de todos, agradecer a equipe do INEP, agradecer especialmente o Moreno, agradecer o ministro da Educação, a oportunidade de
estar aqui hoje me manifestando sobre um evento tão importante quanto o censo. Obrigado, Palácio. Vamos aqui agora abrir para as perguntas. Primeira inscrita está a Paula, do Estadão. Eu. Bom dia, ministro. Bom dia a todos e todas. Paula Ferreira, do Estadão. Ministro, a primeira pergunta, o senhor até já falou um pouquinho, mas eu queria insistir. A quem que pode ser atribuído esse crescimento no ensino médio? Já é possível dizer que tem algum reflexo do PED-MEI ou não? Porque o PED-MEI começou a ser pago em março, né, de 2024. Queria que o senhor comentasse um pouquinho quais são as hipóteses relacionadas a esse crescimento no ensino médio. A segunda pergunta é em relação ao ensino técnico, né, que comparando com a meta do PNE, a gente ficou meio que na metade do que era esperado, né, pelo PNE. E, apesar do crescimento no número total de matrículas do ensino profissional, a gente viu que teve uma queda no ritmo desse crescimento, né? Em 2023, a gente viu um percentual maior de crescimento do que 2024. Queria que o senhor pudesse falar a que vocês atribuem isso e se, além desse programa, né, dos juros por educação e da expansão dos institutos federais, tem alguma outra política que vocês estão pensando para a educação profissional. E, por último, prometo, a gente viu aqui que saiu no Diário Oficial um decreto prorrogando o prazo para restrição de cursos na educação à distância. Queria saber por que houve essa prorrogação e se já tem uma definição aí sobre quando essa questão deve se resolver. Obrigada. Eu anotei aqui, peraí, são 3 perguntas. Eu vou começar pelo ensino técnico, porque eu abri aqui na página, mas você disse que houve uma diminuição na tendência no ritmo, pelo gráfico, não. Pelo gráfico, nós tínhamos um crescimento, por exemplo, de 2020 para 2021, de 12,3 para 12,5. Então, nós tivemos um crescimento de 13,8 em 2022 para 15 em 2023 e para 17,2 em 2024. Então, assim, acho que agora, no nível médio. Ao nível técnico e ao nível médio, né? Sim. O que é que nós estamos... O nosso desejo é colocar o Brasil nos patamares dos países da OCDE. É ousadia minha. Se a gente não ousar e não apostar nisso, né? Então, quando nós formos discutir sobre a liderança do ministro Haddad, o Propag, nós estamos priorizando que os recursos que serão investidos pelos estados, pactuados com a Fazenda e pactuados com o Ministério, sejam para ampliar as matrículas do ensino técnico no ensino médio brasileiro. Então, eu acredito que porque a gente precisa ter estímulos para que os estados possam ampliar as suas matrículas. Você você apostar no ensino técnico, isso exige investimento, exige contratação de professores, exige infraestrutura, laboratórios, enfim. Então, a gente acredita que com esse programa, que deverá ser sancionado, acho que na próxima segunda-feira, dia 14, pelo presidente da República, acho que vai ser lá no Piauí, em homenagem ao Piauí, o seu estado com o maior número de escolas técnicas, vamos fazer uma homenagem a eles. Esse programa vai possibilitar, Paula, que a gente possa, aí no horizonte de 5 anos, a gente poder dar um saldo significativo e até ultrapassar as metas do PNE estabelecidas até 2024. Então, eu acredito que mas reconheço que precisamos avançar de forma mais célere. Em relação ao crescimento do ensino médio, por isso que nós pedimos para que o INEP fizesse uma avaliação mais aprofundada em relação a todos esses dados. Nós vamos querer agora, com as matrículas de 2024, de 2025, ter uma noção de o efeito do programa PED-MEI em relação ao ensino médio, para a gente poder entender um pouco melhor esse fluxo. Mas é uma notícia positiva, muito positiva, porque eu acho que nós estamos revertendo um pouco a curva, que eu acho que é o grande desafio nosso, repito, de garantir que o aluno no ensino médio permaneça na escola e conclua a sua educação básica. Então, eu acho que... Mas nós vamos fazer um outro encontro desses para que a gente possa apresentar os números em relação ao programa PED-MEI e o efeito disso. Ontem eu estive... foi ontem ou foi anteontem? Ontem eu estive...
Um dia a gente está no estado, outro dia está no outro, a gente fica... Ontem eu estive em Sergipe, estou fazendo questão no estado que eu estou indo, visitar uma escola. Às vezes eu visito uma escola de ensino fundamental, às vezes visito uma escola de ensino médio, converso com os alunos. Eu fiquei até emocionado ontem, porque nunca um ministro tinha colocado os pés numa escola da educação básica lá no estado de Sergipe. Então fui lá conversar com professores, olhar a infraestrutura da escola, perguntar aos alunos como é que estava sendo a recepção da restrição do celular dentro de sala de aula, enfim. Então, eu acho que é vendo de perto, é ouvindo a demanda, os anseios dos nossos alunos, que a gente consegue construir os caminhos, principalmente esse público dos alunos do Fundo 2, por isso nós criamos o programa também Escola das Adolescências, porque é aquela mudança que você vai ter, que tem um impacto na vida desse adolescente. Então, acho que foi uma decisão importante essa questão do celular nas escolas, e tenho ouvido, onde eu tenho andado, tenho ouvido coisas positivas sobre o efeito dessa medida. Os alunos estão voltando a brincarem mais, estão trazendo jogos para as escolas, com mais criatividade, convivendo melhor, que faz parte do processo pedagógico. Em relação ao decreto presidencial do novo marco regulatório do EAD, a gente está aperfeiçoando. Eu sempre digo que tudo precisa ser feito uma construção. Nós temos alunos hoje, milhares de alunos que hoje estão matriculados no modelo atual. Será publicado o decreto, nós estamos aperfeiçoando para garantir, ouvindo a todos, que esse é o modelo que nós adotamos aqui no MEC, e em breve nós vamos ter esse decreto assinado pelo presidente Lula, garantindo aí um novo marco regulatório que possa garantir os avanços para a educação à distância. Lembrando sempre, quero deixar muito claro aqui para a imprensa, que o MEC não é contra o ensino à distância. O que nós queremos apenas é garantir a qualidade na oferta desses cursos, na formação desses profissionais. A grande preocupação do MEC é essa. Eu acho que é importante, um momento importante, estamos ouvindo os setores, estamos ouvindo os especialistas, aliás, fizemos quantos meses, Mato? Foram 6 meses de discussão e avaliação para que a gente pudesse chegar a esse momento. Então, estamos fechando aí o processo para que ele possa ser anunciado oficialmente pelo presidente. Eu acho que minha resposta está dando mais... Eu estou falando demais nas minhas respostas. Agora é o João, da Folha de São Paulo. Boa tarde, todos estão me ouvindo? Presidente, João Gabriel, da Folha de São Paulo aqui. Primeiro, vocês já falaram um pouco sobre o pé de meia e a avaliação, os dados que vão ser divulgados mês que vem, mas queria saber se já tem uma meta estipulada pelo Ministério para a redução, né, do abandono das aulas, ou pelo menos uma faixa onde o MEC já mire para isso, né? Apesar acho que a divulgação deve ficar para o mês que vem, mas qual que é o horizonte do MEC? E a segunda é sobre essa portaria que o senhor citou, ministro, no começo da apresentação, sobre o SAEB. A gente viu, primeiro, que os dados não foram divulgados na previsão, e depois que, de fato, quando foram divulgados, havia uma diferença, né, nos dados, e até com alguns problemas ali da margem que foram revelados justamente na divulgação. Qual que é o objetivo dessa nova portaria, já que, enfim, vocês identificaram novos problemas, há uma mudança na diretriz do INEP, existe a possibilidade de uma alteração maior para priorizar aí os dados dos estados? Qual que é o objetivo final desse novo comitê instituído hoje? Ontem, desculpa. Eu vou falar um pouco, mas depois vou passar para o Palácio para que ele possa responder mais aprofundadamente essa pergunta. Mas eu vou começar pela essa questão do SAEB da alfabetização. Veja bem, quando vou repetir uma coisa que eu coloquei aqui no início da minha fala. Nenhuma política, e aí o MEC, esse próprio Ministério já teve experiências no passado sobre isso, inclusive com o programa de alfabetização. Nós partimos do princípio que nenhuma política pública ela tem eficiência, ela alcança seus objetivos se ela não for construída com os entes federados. Eu repito, não é o MEC que executa a política lá na ponta do ensino médio, do ensino fundamental, são os municípios e os estados, né? E os avanços que inclusive nós tivemos no meu estado do Ceará foi o que me fez ser convidado para vir para o Ministério da Educação. Então, a ideia quando nós lançamos o programa foi que cada estado tinha estratégias diferentes, né? Cada estado,
a partir da lei do novo Fundeb, cada estado criou as suas leis estaduais, definiu as suas avaliações estaduais, inclusive como parâmetro para premiar as escolas, premiar os professores, para a divisão do ICMS, são todas leis estaduais baseadas em avaliações estaduais. Ele não leva em consideração a avaliação do SAEB, né? E são avaliações anuais, como o Ceará fazia, como a grande maioria dos estados fez. Então, na hora de pactuar o programa, né, e tem um detalhe, essa é uma avaliação censitária feita pelos estados, não é uma amostra, como o SAEB é do segundo ano. Lembrando que o SAEB é a cada 2 anos e é uma amostra. Então, na hora de pactuar com os estados, foi o que o INEP fez, foi o que o Ministério fez. Nós vamos padronizar essa avaliação, né? Fizemos uma pesquisa nacional com 250 alfabetizadores, né? Pactuado com os estados e municípios, definimos um padrão, parametrizamos essa avaliação para que ela pudesse ser comparável estado a estado, né? E, pela primeira vez, nós tivemos uma avaliação padronizada no Brasil, censitária, onde nós temos, se você quiser saber a informação por município, por escola, por aluno, você tem. Então, esse foi... E o decreto do presidente, quando criou o programa, colocou que o SAEB e as avaliações estaduais precisavam ser complementares, né? Então, esse foi o objetivo do programa. Então, a partir do momento que o INEP executa a avaliação do SAEB e, segundo o INEP, dá uma distorção muito grande, né, o INEP procurou se aprofundar para entender um pouco essa questão dessa variação tão forte em alguns estados, outros não. Então, a minha decisão, e aí gerou-se a polêmica, a minha decisão foi, vamos criar um grupo de trabalho, chamar os notórios especialistas da área, inclusive para orientar, para fazer uma avaliação. Até é bom ter uma avaliação externa em relação a isso, para que a gente possa ter as orientações do Ministério, do MEC, com transparência, com seriedade, porque o que nós queremos é garantir a transparência e a seriedade nos dados, né? Sempre respeitando, claro, né, todas as avaliações que são feitas pelos estados nesse país. Então, respondendo, daqui a pouco passo para o Palácio, mas o nosso objetivo com esse grupo de trabalho, é um grupo de trabalho, né? É um comitê técnico. Então, um comitê técnico consultivo de especialistas, inclusive tem os nomes já dos especialistas que se colocaram voluntariamente para fazer essa avaliação. Terá um prazo de 30 dias, né? 30 dias para fazer uma avaliação em relação a isso, para que a gente possa construir aí e dar segurança e transparência a essas informações. Até porque, repito, essa avaliação que a gente está fazendo é anual, né? Censitária, para que a gente possa... E, inclusive, para estabelecer as metas dos estados e os compromissos do governador, porque depende muito da liderança do governador, da liderança do prefeito. Só sei que eu estou falando muito aqui nas minhas respostas, eu vou dar um exemplo, eu não vou citar o nome do governador, mas teve um governador que deu um depoimento para mim, que ele foi convidado e participou daquela reunião que nós fizemos para apresentar os números da alfabetização do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. E ele ficou tão envergonhado com aquele dado, porque o estado dele estava nos últimos. E isso despertou nele, ele disse que ele voltou para o estado dele, reuniu a equipe, enfim. Então, é importante divulgar os dados, é importante a liderança do governador. O governador resolveu criar o comitê estadual, chamar os prefeitos, criar os incentivos para as escolas, né? Então, assim, é toda uma estratégia que cada um... Então, inclusive, nós vamos anunciar em breve o Prêmio Nacional da Educação. Nós vamos premiar as redes, as escolas que avançaram e que tiveram melhores resultados na educação. É importante dessa transparência para o país reconhecer os esforços que estados e municípios têm feito, seja na alfabetização, seja no tempo integral, seja na escola profissionalizante, seja no IDEB, seja no Enem, né, para que a gente possa estimular esse ambiente de esforços aí para o país. Eu esqueci, foi outra pergunta. É a alfabetização, foi a outra? Era pé de meia. Bom, o pé de meia nós vamos aguardar. Nós estamos aguardando, eu não tenho dúvida. Eu tenho ouvido já depoimentos de secretários estaduais, de diretor de escola, que aluno voltou para a escola, né, que ampliaram a matrícula nas redes, enfim. Mas nós só vamos poder anunciar esses dados quando tiver todas as informações mais concretas em relação a isso, né. Eu não tenho dúvida que o programa PEV tem estimulado fortemente os nossos alunos. Eu vejo os depoimentos em sala de aula, eu vejo a reclamação porque é que todo mundo da sala de aula, ou todo mundo da escola não está recebendo o pé de meia.
Eu gostaria que todos recebessem, né? Porque independente de ser um estímulo, ele também é uma garantia de uma perspectiva de prosperidade para o futuro desse jovem. É um jovem que vai terminar, muitas vezes o jovem termina o ensino médio, né, e às vezes não tem perspectiva. Então, com esse recurso, ele vai poder querer ir para a universidade, ou querer montar um próprio negócio, para ele se tiver sido formado já com um curso técnico. Então, acho que é um grande avanço importante para a política educacional desse país. Lembrando que nós precisamos nos indignar de entender que um terço da população brasileira não concluiu a educação básica, que quase 500 mil de jovens deixam a escola por ano no ensino público, da educação no ensino médio. Então, são mecanismos que a gente tem procurado construir e que as evidências de estudos já em outros estados, eu conversava com o governador da Alagoas, por exemplo, ele criou lá um programa anterior a esse, né? Não tem a poupança, mas tem um estímulo para o jovem. Ele me dizendo a quantidade de jovens, Maria, que voltou para a escola, né? Que queriam estar Então, assim, é um estímulo que a gente dá para que a gente possa garantir a permanência e a gente evitar essa evasão, esse abandono escolar que nós temos hoje no Brasil. Bora, Paulo. Bom, só para complementar, o ministro apresentou as questões relativas à avaliação da alfabetização de forma muito completa. Só reiteraria, né, a importância que tem o programa Criança Alfabetizada como uma inovação na maneira de se conduzir de forma colaborativa com estados e municípios programas de apoio à alfabetização na idade certa. E um dos princípios fundamentais dessa proposta que o programa Criança Alfabetizada desenvolve é de que as avaliações sejam executadas de forma descentralizada com a participação dos estados. Há incentivos criados pela legislação, o principal ministro fez menção há pouco, né, basicamente o ICMS Educação, que foi objeto de legislação própria em cada estado, que inclui os resultados da alfabetização, na maior parte das vezes, como parte do processo de criação, né, de um ambiente favorável ao desenvolvimento da educação. E o que fizemos no INEP foi, desde 2023, iniciar um processo de padronização da avaliação da alfabetização, remodelando os instrumentos utilizados nas avaliações estaduais de modo a que elas estivessem alinhados com a perspectiva advogada pelo INEP. Conseguimos avançar nessa direção, definimos procedimentos técnicos para a produção de medidas comparáveis, estão publicadas no portal do INEP as notas técnicas relativas a esse ponto, também estão publicados os estudos, os primeiros estudos produzidos por estatísticos de nossa comissão de estatísticos criada para trabalhar com a análise dos dados estaduais. Temos estudos atestando a qualidade da produção dessas medidas em âmbito estadual. É uma colaboração que tem avançado muito e tem se institucionalizado fortemente no INEP. Também posso dizer que hoje conseguimos terminar o processo de análise dos dados que foram compartilhados, e digo, pela primeira vez, as avaliações estaduais entregaram todos os dados para o INEP, estão nos servidores do INEP, foram validados, né, na recepção pelo INEP e hoje estão publicados para que qualquer grupo de pesquisa, para qualquer grupo de analistas possa produzir independentemente estudos sobre a qualidade das estatísticas que nós produzimos. Esses dados estão disponíveis, os microdados, né, as respostas de todos os alunos que participaram, uma participação superior a 90% nessas avaliações. Foi uma avaliação censitária que realmente cobriu todas as escolas e todas as redes, especialmente as municipais no país. No ano passado, esse processo avançou ainda mais de padronização e de produção de resultados que asseguram o alcance já mencionado e os padrões de comparabilidade advogados pelo INEP. A comissão criada pelo MEC, ela terá, como o ministro disse, 30 dias para produzir um estudo abrangente sobre o tema, sugerindo aperfeiçoamentos e, além disso, analisando o que foi executado até aqui, produzindo, enfim, uma apreciação independente e bem informada sobre o tema. Bom, é isso. Bom, agora a Lígia da TV Globo. Boa tarde. Boa tarde, ministro. Boa tarde a todos.
Como os senhores avaliam o ritmo do crescimento das matrículas na educação em tempo integral? Acham que esse crescimento poderia ser maior? E por que as matrículas do EJA ainda estão em tendência de queda, mesmo tendo 66 milhões de brasileiros sem a educação básica completa? E, por fim, por que o Brasil não conseguiu ainda cumprir a meta das 50% das crianças matriculadas em creches? Bom, primeiro, a gente, repito, é a Lígia, né? Primeiro, Lígia, a gente procurando focar no atingimento das metas do Brasil, porque essa é a lei Plano Nacional da Educação, a gente estabeleceu algumas estratégias e programas importantes para estimular, para induzir a política de tempo integral, que para mim, particularmente, seria uma das maiores políticas que esse país pode implementar, né? Para mim seria a universalização, só que isso precisa de muito investimento, né? Então, a decisão do Ministério nesses seus 2 primeiros anos foi procurar sair dos 15% que nós encontramos praticamente aqui quando nós chegamos, entre 15% a 18%, para chegar pelo menos aos 25%, que era a meta do PNE. E pela primeira vez nós tivemos um crescimento, mesmo que tenha sido aqui representando de 21% para 2% de crescimento na educação básica de um ano para outro, são dados significativos do ponto de vista da indução do crescimento representativo do volume de alunos e de matrículas que ocorreram no Brasil. Claro que é uma decisão também política do governador, do prefeito. O que nós temos colocado como Ministério é procurar induzir, estimular para que essa matrícula possa ser ampliada, né? E quem define onde é que vai ser ampliada a matrícula é o prefeito, qual é a série que ele quer ampliar naquele primeiro momento. Quem decide qual é a série que quer implementar é o governador no seu estado, na sua sede do ensino médio. Tem governador que aposta muito no ensino integral, inclusive coloca recursos que vêm além do governo federal para a ampliação dessa matrícula. Nós mudamos os fatores de ponderação também para a matrícula do tempo integral, para aumentar o recurso do Fundeb que é repassado lá. Criamos o programa de escola tempo integral, que já investimos 4 bilhões de reais, repassado para estados e municípios para induzir a matrícula de tempo integral. Então, estamos procurando fazer um esforço. Claro que o Brasil precisa ir mais rápido, precisa avançar mais rápido. Mas a nossa meta que nós estipulamos aqui do Ministério é chegar até 2026 cumprindo a meta do PNE, que era para ser tida até 2024. Então essa foi a nossa meta, é chegar a 2026 com 25% ou mais das matrículas. Esse ano foi pactuadas quase 1 milhão de novas matrículas. Você imagina, em um ano nós botamos 1 milhão praticamente ano passado no ensino básico de tempo integral, e esse ano também vamos colocar quase 1 milhão a mais nas redes de tempo integral. E o censo efetivo é isso, né? Então, assim, o censo confirma essa ampliação. Então, repito, o censo mostra os desafios que nós temos ainda pela frente. Da mesma forma, em relação à creche, mudamos o fator de ponderação para a creche de tempo integral, também para aumentar os recursos do Fundeb lá na ponta. O estado de Sergipe, por exemplo, em 2022 recebeu 90 milhões do Fundeb, da cota do governo federal. Esse ano está recebendo 390 milhões. São 300 milhões a mais por conta do VAA, por conta de uma série de fatores importantes que foi lá do município. Então, mais recursos estão indo para os municípios, mais recursos estão indo para o estado, mais incentivos estão indo. Nós priorizamos no PAC creches, foram 1.178 na primeira etapa, agora mais 500, só aí são 1.000. Claro que essa creche vai demorar ainda 2 anos para ser entregue, para garantir a ampliação da matrícula. Mas, inclusive, antecipamos o valor do Fundeb para aquele município que coloca a creche para funcionar naquele ano, é o EI manutenção de creche. Repito, e aí também, depende muito também da decisão política de cada governador, cada prefeito do seu município. Você vê as distorções como são enormes, as diferenças que são enormes entre estados. Um tem 80%
de creche de criança de 0 a 3, tempo integral, e outro tem praticamente 10%, 3%, 4%. Então, também depende muito, e o nosso papel como ministro também é procurar articular, induzir, movimentar toda essa rede educacional. Então, são desafios. Eu acho que você perguntou sobre creche e tempo integral, é isso? A IEJA. E IEJA tem sido, quando nós chegamos aqui no MEC, as matrículas que vocês viram para o gráfico, as matrículas estão cada ano caindo. Nós lançamos, fazia anos que não tinha dentro do Programa Nacional do Livro Didático livros para a EJA. Nós agora vamos ter livro para a EJA, nós estamos colocando recursos para os estados e municípios em relação ao Pacto Nacional pela alfabetização de jovens e adultos. Mudamos o fator de ponderação do EJA. Como é que eu vou estimular um prefeito, um governador a criar a matrícula se ele recebe menos recursos em relação ao Fundeb? Então, aumentamos o fator de ponderação. Fizemos que a Zara está criando um movimento nacional também com o Ministério Público dos Estudos. A EJA, botamos a EJA no pé de meia para estimular que o aluno que vem para o pé de meia também recebe, o aluno que vem para a EJA também, e vamos ver como é que vai ser a tendência do próximo ano. Vamos ver se a gente consegue reverter essa tendência de queda, Moreno, que eu não sei se nós vamos... Nós estamos enfrentando o problema, claro que, repito, depende muito das redes, do diálogo, por isso da importância da construção federativa, do regime de colaboração com estados e municípios, dialogando, construindo juntos. Ontem, eu repito, estava com o presidente do Conselho, o novo presidente do secretário de Sergipe, a gente falamos sobre a adesão do Exame Nacional dos Professores. Então, e aí, muitos estados não aderiram. Então, e ainda ouvindo quais são os gargalos para os estados estão detectando em relação a isso. E a ideia é que todos façam adesão. Então, esse é um processo que a gente tem procurado construir, mas a secretária Zara está muito focada para que a gente possa ampliar. Voltamos com o ProJovem, ontem mesmo anunciamos uma estratégia nova também de colocar a formação profissional, principalmente os adultos, para que já saiam também com a formação para o mercado de trabalho. Então, um conjunto de estratégias com outros ministérios, com o Ministério da Saúde, com o Ministério do Trabalho, com o Ministério do Desenvolvimento, enfim, para que a gente possa dar reverter essa curva aí, que eu acho que é importante garantir aí a alfabetização dos nossos brasileiros e brasileiras. Agora, a Cris, da Record. Oi, ministra. Cristina Taviano, TV Record. Queria voltar ao tema creche. O senhor falou do Fundeb, o senhor falou do PAC, o senhor falou da questão do aumento dos valores para os municípios para implementar essas creches. Queria entender, pela perspectiva do Ministério, por que esses municípios não avançam rapidamente, considerando o tempo de construção dessas creches, para a solução, para que a gente avance nesse número que o senhor mesmo comentou que está bem aquém, os 38% de cobertura. Bom, Cris, o nosso desejo, vamos dizer assim, é que a gente pudesse já estar com pelo menos 50% das nossas crianças de 0 a 3 anos nas creches no Brasil. E é claro que, repito, depende muito da liderança e da decisão política do prefeito e do governador. Por que tem município que já ultrapassou, o prefeito de Recife agora vai garantir acabar com zerar a fila de creches na capital pernambucana. Então, depende também muito da decisão política do prefeito, do governador, em priorizar essas ações. O que o MEC tem procurado fazer é induzir através de várias ferramentas, como eu coloquei aqui, aumentando o recurso do repasse do Fundeb, antecipando o EI manutenção de creches, porque o município alega que só vai receber o recurso do Fundeb no ano seguinte, a gente antecipa no primeiro ano, colocando as obras do parque para que ele possa, se a justificativa do prefeito, eu não tenho um creche, a gente procura, claro que não é o suficiente para a demanda brasileira, mas quando eu falei no início aqui, a nossa luta pela ampliação do orçamento do Ministério da Educação, e não é pouco, a gente tem ampliado em 68 bilhões de reais em 2 anos o orçamento desse ministério. Claro que não é suficiente para que a gente possa andar mais rápido, mas a gente tem procurado, dentro da nossa capacidade, dentro das nossas limitações, garantir essas ferramentas de indução e tentar sensibilizar. Eu acho que também, e você da imprensa tem um papel importante de sensibilizar os nossos gestores da importância de garantir creche para nossas crianças. Não só para a qualidade das crianças, mas também da mãe.
que muitas vezes precisa trabalhar e não sabe onde poder deixar o seu filho. Muitas vezes o jovem, o irmãozinho maior, deixa a escola para poder cuidar, né, do seu irmãozinho em casa. Então, tentar um pouco também sensibilizar a importância do Brasil para que a gente possa avançar nessa questão da creche no nosso país. A gente fez, inclusive, um estudo com a frente, com o GAEP, para entender o que é que diz o censo e como é que está a realidade da fila lá no município, né? Para ver a realidade da demanda lá na ponta e que, inclusive, tem servido como indicadores para decidir na hora que a gente vai selecionar a creche para aquele município. A creche aqui não é selecionada porque o ministro, eu quero botar uma creche lá no município A, ou no meu município, ou no meu estado. Não, ele é selecionado com critérios onde há a maior demanda, onde tem a maior fila, né? Esse tem sido o nosso critério para estabelecer a aprovação dessas novas creches. Mais alguma pergunta? Nem tem pergunta para o Moreno? Já mandou os dados tudinho, não tem mais o que perguntar, né, mano? Mas eu queria só agradecer à imprensa aqui presente, agradecer à equipe do MEC, agradecer aqui ao Palácio, mais uma vez agradecer ao nosso querido Moreno pelo trabalho, pela a grande contribuição que ele dá ao país, não é só ao Ministério da Educação, mas ao país, Moreno. Então, mais uma vez, parabéns. E que eu farei sempre questão, como ministro da Educação, de participar desse momento, de acompanhar, de avaliar, porque eu acho que o censo, são as informações que nos norteiam a tomar decisões, né, e a priorizar, porque governar é fazer escolhas. Às vezes não temos condições de fazer tudo, mas a gente escolhe aquilo que nós consideramos, a partir dos dados, o que é prioritário nesse momento para o nosso país. Então, muito obrigado e obrigado à imprensa. Obrigado, gente.